Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula aqui da disciplina Organização e Empresa. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fundamental para entender como qualquer organização funciona, que é a estrutura organizacional. Se na última aula nós conhecemos os diferentes tipos de organizações, no nosso encontro de hoje nós vamos descobrir como as organizações elas se organizam internamente para alcançar aí os seus objetivos. Então, vamos começar a fazer aí um exercício, de imaginação. Okay? Então, imagine que uma organização é como um time de futebol. Não basta ter bons jogadores. É preciso definir quem joga em cada posição, quem é o capitão ou a capitã, como que o time vai se posicionar em campo, como que os jogadores vão se comunicar durante o jogo. Então, veja, a estrutura organizacional é exatamente isso. É a maneira como as organizações, as empresas, as instituições, elas se posicionam em campo para jogar o jogo do mercado. Seja o mercado da tecnologia, o mercado da educação, da saúde ou qualquer área aí de atuação de uma determinada organização. Então, ao longo aqui do nosso encontro, nós vamos explorar os modelos tradicionais da estrutura, de uma estrutura organizacional. Você vai perceber que esses modelos tradicionais eles estão presentes em muitas organizações que você inclusive conhece, ok? Desde a escola onde você estuda, até as empresas aí que você frequenta ou a empresa que você trabalha ou vai trabalhar no futuro. E o mais interessante é que entender sobre as estruturas organizacionais pode te ajudar não só a compreender melhor o funcionamento das empresas, mas também a organizar melhor seus próprios projetos, sejam eles pessoais ou em grupo. Tá? Como sempre, vou buscar fazer com que um assunto que pode parecer complexo fique mais simples, mais prático. Eu vou trazer alguns exemplos do dia a dia para que realmente você consiga aí absorver esse conteúdo. Então, já sabendo o tema do nosso encontro de hoje, vamos agora deixar bem claro o que exatamente nós vamos aprender e como esse conhecimento será útil, beleza? Primeiro objetivo aqui do nosso encontro, então, é compreender o conceito de estrutura organizacional. Mas o que, então, seria essa estrutura organizacional? De forma bem simples, a estrutura organizacional é a maneira como uma organização, uma empresa, distribui tarefas, define responsabilidades, estabelece as relações de autoridade entre as pessoas. É como se fosse o esqueleto da organização da empresa. É o que dá, na realidade, a sustentação e a forma como as pessoas aí, modela como as pessoas vão trabalhar, se relacionar. Em seguida, dentro dos nossos objetivos, nós vamos entender aí como interpretar organogramas. Os organogramas são aqueles diagramas que mostram graficamente a estrutura da organização. Então, essa representação gráfica, ela nos mostra quem manda em quem, como que os departamentos se relacionam,
ok? E, normalmente, quando a gente vê um organograma, pode até parecer complicado à primeira vista, mas, na realidade, é como ler um mapa. Uma vez que você entende a legenda, tudo faz sentido. E essa habilidade de entender o organograma ela é super útil para você, principalmente que está aí buscando novas posições dentro do mercado de trabalho e que precisa entender como que uma empresa funciona. Um outro objetivo importante do nosso encontro de hoje é diferenciar estrutura linear e funcional. Essas são duas estruturas tradicionais que são as mais comuns. A linear é mais simples, né, porque ela é direta, como uma escada, né, onde cada degrau leva ao próximo. Já a estrutura funcional ela é baseada na especialização, né, como que diferentes especialistas trabalham, né, podem se organizar trabalhando junto aí em um projeto. Então, entender a diferença entre essas duas estruturas, a linear e a funcional, ajuda a compreender por que algumas organizações são mais ágeis e as outras e existem outras que são mais especializadas. E por último, nós vamos identificar aqui as relações entre setores. Nas organizações, nenhum departamento trabalha sozinho. O marketing se conecta com vendas, a produção se conecta com logística, os recursos humanos se conecta com todos os setores. Então, entender essas relações é crucial para trabalhar em equipe e trabalhar de forma eficiente, ok? E ao final da aula, você vai estar capaz aí, habilitado, não apenas para definir o que é uma estrutura organizacional, mas também para analisar criticamente como que diferentes organizações se estruturam, né, e até propor melhorias, né, que na realidade esse olhar analítico, o propor melhoria, a gente sabe, são as habilidades aí que vão fazer diferença no seu crescimento profissional. Agora vamos entender o conceito central da nossa aula, definindo o que é a estrutura organizacional. Bom, vamos lá. Imagina que uma organização, uma empresa, é como o corpo humano. É como o corpo humano. Né? E imagine que... Então, imagine que a organização, a empresa, é o corpo humano. A estrutura organizacional nesse corpo humano seria o quê? O esqueleto. É aquilo que dá sustentação, que dá forma e permite que, no exemplo do corpo, e permite que os órgãos ou departamentos funcionem de maneira coordenada. Então, veja, sem uma estrutura bem definida, as organizações seriam um caos. Por quê? Cada um fazendo o que quer, sem uma direção clara, sem saber quem é responsável pelo quê. Então, a estrutura organizacional é, basicamente, a forma como uma organização, uma empresa, organiza suas pessoas e recursos para alcançar seus objetivos. Vou repetir. A estrutura organizacional é, basicamente, a forma como uma empresa, uma organização, se organiza no que se refere às pessoas e aos seus recursos para alcançar objetivos. É como um quebra-cabeça, onde cada peça tem seu lugar específico e todos se encaixam para formar uma imagem completa. Então, quando a estrutura ela é bem desenhada, o trabalho ele flui suavemente. Agora, quando a estrutura ela é mal planejado, tudo fica travado. Então vamos entender quais são os elementos principais de uma estrutura organizacional. Primeiro elemento de uma estrutura organizacional a gente chama de hierarquia. Hierarquia, ok? Hierarquia é a cadeia de comando.
Quer dizer, quem manda em quem? Quem responde para quem? É como, por exemplo, na escola, o professor responde ao coordenador pedagógico, o coordenador pedagógico responde ao diretor. Cada um, né, tem aí as suas responsabilidades e a sua autoridade. Então, dentro da estrutura organizacional, que vai aí, né, organizar todos os recursos da empresa, nós temos aí como um principal elemento a hierarquia, tá? Que é a cadeia de comando. Um outro elemento que compõe a estrutura organizacional é o que a gente chama de departamentalização. Departamentalização. Que é o agrupamento, eu juntar, tá? É o agrupamento de atividades similares. Então, dentro da empresa, eu agrupo, né? Eu crio departamentos que realizam tarefas similares. Por exemplo, uma empresa, tá? Por exemplo, dentro de uma empresa, todas as atividades de marketing ficam juntas dentro de um departamento chamado departamento quê? Vamos ver se adivinha. Isso, de marketing. Todas as atividades, né, que se relacionam a vendas ficam agrupadas dentro de um setor chamado departamento de vendas, ou departamento comercial. Vou trazer novamente, né, o exemplo da escola. Em uma escola, nós temos a secretaria, nós temos, né, a coordenação, ok? E aí, dentro de cada departamento, existem pessoas, né, que contribuem para aquelas tarefas, né, que se conectam ao departamento. Então, vamos entender. A finalidade de se ter uma estrutura organizacional é, primeiro, alcançar eficiência, fazer mais com menos. E uma outra finalidade, além da eficiência, é garantir a coordenação, fazer com que todos trabalhem na mesma direção. Pense aí agora num time de futebol. Se todos os jogadores corressem atrás da bola ao mesmo tempo, seria uma bagunça. Então a estrutura ela define as posições, as funções, né, para que o time jogue organizado. Então veja, a importância do desenho organizacional ela é enorme. Uma estrutura bem definida vai facilitar a comunicação entre as pessoas. Uma estrutura organizacional bem desenhada, bem estruturada, define claramente as responsabilidades de cada um, permite uma tomada de decisão mais ágil dentro das empresas, promove a coordenação, a organização do trabalho e ajuda, tá, no controle e acompanhamento dos resultados, ok? E veja, não existe estrutura perfeita. A melhor estrutura é aquela que se adequa aos objetivos, ao tamanho, né, da empresa. Então, por exemplo, uma startup, uma empresa de tecnologia, ela precisa de uma estrutura diferente, de uma indústria, por exemplo, né, de produtos de limpeza. Ok? Bom, entendido o conceito de estrutura organizacional, ok? Não se esqueça depois de fazer o download do material de apoio para você aprofundar nos conceitos, mas agora que nós entendemos o conceito de estrutura organizacional, vamos aprender a ler essa estrutura através dos organogramas. O organograma é a representação visual da estrutura organizacional. É como um mapa que mostra como a organização é organizada, como a empresa é organizada. Então veja, se a estrutura organizacional é o esqueleto, o organograma é o raio-x que nos permite ver aí esse esqueleto. Então, exemplificando, imagine que você entra numa empresa pela primeira vez. Como saber quem é quem?
Como saber quem responde a quem? Como entender, né, como os departamentos se relacionam? E aí, o organograma, essa representação gráfica, é a resposta. O organograma, ele é uma ferramenta poderosa para entender rapidamente a anatomia de qualquer organização. Eu quero, inclusive, que depois você dê um Google, que você dê um Google aí e filtre imagem e pesquise organograma. A hora que você der um Google, tá? Escrever lá na área de pesquisa, organograma, procurar, filtra imagem. Você vai observar lá os mais diversos modelos, né, de organogramas. Tá? Aquele organograma, você vai observar que existem retângulos que representam aí os cargos ou departamentos. Você vai observar que existem linhas, né, que mostram as relações de autoridade de comunicação. Você vai ver que, inclusive, existem desenhadas linhas pontilhadas, linhas pontilhadas que mostram as relações, né, de comunicação direta ou indireta. Você vai ver que o organograma ele tem posições, então eu tenho retângulos, do topo até uma base, que indica aí a hierarquia, quem manda em quem. E existem vários tipos de organograma. Existe o vertical, que é aquele organograma clássico, que você vai dar um Google aí, você vai ver que lá no topo tem um retângulo, e aí, né, vai formando, até lembra, uma pirâmide. Esse é um tipo de layout de organograma que nós chamamos de organograma vertical, que é o mais tradicional aí, né, que a gente vai ter entre as organizações. E existe um outro estilo, um outro desenho de organograma, que é o organograma horizontal. Ele é menos comum, só que ele é mais moderno. Existe ainda organogramas circulares, onde a liderança é representada naquele gráfico no centro de tudo, ok? Existe aí ainda organogramas matriciais, que mostra a relação de subordinações, ok? Agora, quando você der um Google aí e observar um organograma, num primeiro momento pode até parecer complicado, mas é como aprender aí a ler, um mapa. Com a prática, vai ficando bem mais fácil. Aqui eu quero até aproveitar para te dar algumas dicas de como entender um organograma. Então você vai dar um Google aí, pesquisar organograma, comece pelo organograma vertical, aquele que parece uma pirâmide, ok? E aí você vai começar a observar, olhar pelo topo. No topo fica a liderança máxima, depois vem as linhas para que você consiga visualizar quem, manda em quem. Você vai observar também que alguns organogramas mostram os departamentos. Então eu tenho ali, a direção geral, depois eu posso ter o departamento de marketing, eu posso ter o departamento comercial, ok? Então, você pode até pensar no organograma, pense até no organograma da escola que você frequenta. No topo nós temos o diretor da escola, o diretor da instituição de ensino. Abaixo eu tenho os coordenadores pedagógicos, ou coordenador. E abaixo desse coordenador eu tenho quem? Os professores. E abaixo dos professores eu tenho quem? Os alunos. Cada um tem um papel definido. E com essa organização eu sei que quem manda geral é o diretor. E o diretor, ele se reporta a quem? Ele se reporta ao coordenador. O coordenador se reporta a quem? Aos professores. E os professores, eles conversam, se conectam com os alunos. Então, cada um tem aí o seu papel bem definido, quem manda em quem conversa
com quem. Então veja, o organograma não é apenas desenhos bonitos, na realidade são ferramentas de gestão e comunicação. Eles ajudam, né, os novos funcionários, inclusive, a se situarem, mostram também oportunidades de crescimento na empresa, porque às vezes no organograma você vai observar que a tua função está aqui embaixo, mas que existem outras funções até chegar no topo, o que te leva a uma conclusão que você, pode, com o passar do tempo, ir ocupando outras posições dentro da empresa, ok? Bom, falado um pouco aí de organograma, vamos entender o seguinte, tá? Nós temos os organogramas lineares, né? Um dos modelos mais antigos, inclusive, de organograma, essa estrutura organizacional que a gente chama de estrutura linear, né? Também conhecida como estrutura militar. Esse modelo é tão direto quanto o próprio nome sugere. É como uma linha reta, né, onde o comando ele flui de cima para baixo, sem desvio e nem atalho. Então, imagine aí, né, uma estrutura linear como uma escada, onde cada degrau leva ao próximo, de forma ordenada e previsível. Essa é uma estrutura linear. Tá? Na base eu tenho os funcionários operacionais, no topo eu tenho o diretor ou o presidente. Né? E entre eles vários níveis aí de gerência, de cargo. Okay? A comunicação segue rigidamente essa organização, essa linha. No topo eu tenho quem manda mais, na base quem manda menos. E aí a comunicação ela segue rigidamente essa, né, linha. Então, por exemplo, se um funcionário da base precisa falar, né, com alguém 2 níveis acima, então imagina que você é um funcionário, tá? Essa é uma estrutura linear. No topo quem manda mais, embaixo quem manda menos. Então imagina que eu sou um funcionário e eu quero falar com o diretor. É óbvio que, se eu quiser meter o louco e ir lá falar com o diretor, eu posso. Mas o organograma, essa estrutura linear, ela existe justamente para organizar a coisa. Então, eu estou aqui na empresa, a minha função está na base, o diretor está aqui. Quem está acima de mim? Se eu estou na base, quem está acima de mim? Supondo que seja, um supervisor. E aí, então, se o funcionário quiser falar com alguém, que seja líder, eu não posso simplesmente sair aqui da base e ir lá falar com o diretor. Eu estou quebrando uma cadeia de comando. Então, até a estrutura linear, ela define essa cadeia de comando. Quem manda mais está lá em cima, quem manda menos está aqui embaixo. Então, se eu, que estou aqui na base, tenho algum problema, quero falar com a liderança, eu preciso falar com a minha liderança mais próxima, que seria quem? Por exemplo, o supervisor. E como que eu sei quem é minha liderança? Como que eu sei essa cadeia de comando? Graças a uma representação gráfica, que a gente chama de organograma, e o organograma mais conhecido é esse organograma linear. Linear porque a principal característica de uma estrutura linear é, primeiro, uma cadeia de comando muito clara, todo mundo sabe exatamente quem é o chefe, quem é subordinado. Nessa estrutura linear, cada pessoa responde a apenas um supervisor. Então, essa forma de se organizar as pessoas, os departamentos, é legal porque cada pessoa vai responder diretamente a um líder. E isso organiza as coisas. Porque imagina só,
Se você é um funcionário que está aqui embaixo, precisa de algo, né? Vou falar com quem? Ah, pode falar com a Maria, o José e o João. Isso pode gerar confusão, bagunça, desordem, porque todo mundo quer mandar, você não sabe a quem obedecer, vira o quê? Uma bagunça. Quando se organiza o organograma dessa forma linear, eu consigo saber a quem eu respondo diretamente e, comumente, normalmente, você vai responder, você vai, né, ser comandado por uma pessoa. Né? Um outro ponto interessante da estrutura linear é que as decisões elas são tomadas, né, de cima para baixo, né, no topo aí da hierarquia, ok? E a comunicação normalmente acontece, né, ela flui principalmente de cima para baixo. Então, todas as decisões que são definidas, né, essa decisão pode impactar a empresa como um todo, mas normalmente as decisões dentro dessa organização linear, elas acontecem de cima para baixo. Então tem alguém lá em cima que é o cara ou a garota que bate o martelo e fala, ó, aqui dentro da empresa, a partir de agora vai ser de tal forma. Né? Agora, como tudo na vida, esse tipo de organização que a gente chama de estrutura linear tem os pontos positivos, né, os prós e os contras. A vantagem de se organizar, né, o esqueleto, a estrutura da empresa de forma linear, as vantagens são, é fácil de entender e de implementar esse tipo de organização, ela é bem simples, né? Todo mundo então sabe exatamente qual é o seu papel, né? Então as responsabilidades elas são bem definidas, né? E a cadeia de comando ela é muito clara, né? O que facilita manter uma certa ordem. Esse tipo de organização linear ela é ideal para pequenas empresas. Tá? Agora, quais são as desvantagens desse tipo de organização, né? Dessa forma de se organizar a estrutura da empresa, né, de uma forma linear? As desvantagens são, primeiro, as mensagens precisam passar por muitos níveis, então a comunicação costuma ser lenta, o que significa que se quem toma a decisão está lá no topo da pirâmide, né, até que algumas decisões possam ser tomadas, pode demorar. Então imagina que aqui na base, na produção, no chão de fábrica, né, precisa, né, que seja tomada alguma providência, mas quem bate o martelo e fala que o que vai ser feito é quem está aqui em cima. Isso, né, esse processo pode ser lento. Né? Outra desvantagem, né, desse tipo de organização linear é a dificuldade para se adaptar às mudanças, porque é tudo muito engessado. Né? Então, essa forma linear de se organizar é um exemplo clássico da aplicação, né, de uma organização. Né? Porém, né, é o que eu falo, esse tipo de estrutura linear, de organização linear, ela é muito interessante para pequenas empresas. Ok? Agora, existe um outro tipo de estrutura organizacional que depois você vai pesquisar também aí imagens, que é a estrutura funcional. A estrutura funcional é um pouco mais complexa, porém muito comum no mundo de negócio, dos negócios, aliás. Por quê? Enquanto que a estrutura linear, né, é como uma escada, né, ela tem aí, né, uma estrutura mais simples, né, mais direta. A estrutura funcional, ela lembra muito uma teia de aranha. Ela é organizada por especialidades onde os funcionários podem ter mais de um chefe, dependendo aí do assunto. Então, a estrutura funcional, vai no Google agora, coloca estrutura funcional, filtra imagens. Tá? Você vai observar aí a estrutura funcional, as mais diversas possíveis.
A estrutura funcional ela é baseada na especialização. Ao invés de agrupar pessoas por produto ou região, agrupa-se, né, por função ou especialidade. É como na escola, nós temos os professores de matemática, os de português, os de história, cada um especialista na sua área, né? Mas todos trabalhando para a mesma organização, que é a escola. Porém, cada professor tem os seus conhecimentos específicos, né? Então, como que funciona, né, essa estrutura funcional? Primeiro, né, ela tem aí múltipla subordinação, que é uma característica marcante dessa estrutura. Né? Então, imagine aí um designer em uma empresa com uma estrutura funcional. Ele pode se reportar, falar com gerentes, com gerente de designer para questões técnicas. Ele pode reportar, falar com o gerente de projeto para questões específicas de um determinado projeto. Ele pode se reportar ao gerente de operações, né, para questões aí de prazos e recursos. Eu sei, parece confuso, né, num primeiro momento, mas existem imagens aí que facilitam, né, a compreensão do todo. A vantagem desse tipo de estrutura funcional é que cada departamento desenvolve aí, né, uma expertise profunda, né? Os recursos eles são compartilhados entre projetos. Existe também aí, né, a possibilidade dos funcionários, né, se especializar em algo, traz essa vantagem. Agora, as desvantagens é que o funcionário pode receber ordem de diversos chefes, o que pode causar, na realidade, conflito, ok? Agora, a estrutura funcional ela é particularmente eficaz em empresas, em organizações que possuem produtos ou serviços estáveis, que operam em ambientes previsíveis, que valorizam a qualidade e a padronização, que precisam de profundidade técnica em cada área, ok? Bom, eu passei para você os conceitos, né, desses dois tipos aí, né, de organograma e de estrutura. Agora, o que ocorre, tá? Depois que a gente conhece as estruturas linear e funcional, vamos então compará-las. Né? Vamos comparar para entender qual funciona melhor. Ok? Bom, a coisa é muito simples. Tá? Na estrutura linear, existe aí, né, a tomada de decisão centralizada em alguém. E na estrutura funcional, a tomada de decisão ela é distribuída por especialidade. Na estrutura linear, a comunicação ela é vertical. Na estrutura funcional, eu me comunico com líderes de diferentes áreas. Na estrutura linear, existe aí, né, como que eu posso falar? Um viés, né, um direcionamento, onde ela funciona mais para pequenas organizações. Já a estrutura funcional ela é ideal para organizações, para empresas, né, maiores, ok? Então veja, os fatores de escolha entre uma estrutura ou outra vai depender de vários elementos. É como escolher uma ferramenta certa para um trabalho. Você não usa uma britadeira para pregar um prego. Então, quando uma empresa ela vai se organizar e ela precisa definir, se ela vai se organizar de forma linear ou de forma funcional, os principais fatores a se considerar são o tamanho da organização, como eu te falei. Uma empresa pequena é mais interessante, né, uma organização linear. Numa empresa grande, numa empresa média, é interessante uma organização funcional. Outro ponto que é analisado, né, para se escolher o tipo de estrutura organizacional, se é linear ou funcional, é
levar em consideração a complexidade das operações da empresa. Uma empresa menor, a complexidade de uma operação é menor. Exemplo, uma padaria. Né? Uma padaria, as tarefas, as rotinas, elas são mais simples. Diferentes, por exemplo, de uma empresa de panificação. Imagina, por exemplo, a Balduco. Fabrica um monte de produtos, é um monte de gente. Então, veja, numa empresa menor, a complexidade da operação é menor. Então, é mais interessante uma organização linear. Numa empresa como a Balduco, que existem vários processos, eles fabricam diversos produtos, é legal uma organização mais funcional, ok? Então, a escolha do tipo, né, de organização que a empresa vai utilizar, seja ela linear ou funcional, vai depender, né, de vários fatores, desde o tamanho até a complexidade das operações, ok? Bom, eu sei que é bem conceitual, né, esse conteúdo. Num primeiro momento ele parece, né, algo muito pesado, né, mas é óbvio que esse é o primeiro contato que você está tendo com esse conteúdo, né, que é muito importante que você entenda. Faz parte, né, do conjunto aí, né, de elementos que compõem a administração de empresas. Só que eu vou deixar para você, porque é importante você ter acesso ao conceito, como eu sempre falo, mas que você pesquise e que você pratique, ok? Essa atividade aqui deixa eu ver se é essa, deixa eu ver se a próxima aqui, é essa mesmo. Né? O que vai acontecer? A atividade, né, ela vai funcionar da seguinte forma, tá? Você vai pesquisar aí, né, um organograma de uma empresa. Você vai lá no Google, né, vai dar um Google, né, no nome de uma empresa e depois você põe lá, exemplo, Magazine Luiza organograma. Tá? Depois você pega uma outra empresa, Carrefour organograma. Você vai pegando aí, pelo menos, vamos lá, quer ver? Umas 10 empresas, pesquisa lá, ó, põe o nome da empresa e na frente escreve organograma. Aí você faz o download dessa imagem, põe no documento no Word e começa a comparar essas estruturas. Para você tentar identificar se ela é uma estrutura linear, se ela é uma estrutura funcional. Então, com base do que você teve aqui acesso de conteúdo, com base, né, no que eu te falei, e você vai ter acesso também ao material de apoio, você vai buscar na internet, aí no Google, nome de empresa e organograma, para buscar compará-los. Buscar entender aí esse organograma, ok? Se você quiser depois fazer essa atividade com uma colega, com um colega, é interessante também, porque você pesquisa 10 empresas, a outra pessoa pesquisa 10 empresas, faz o download das imagens dos organogramas, e aí vocês podem trocar ideia entre si. Mas, né, você pode fazer individualmente essa atividade, talvez você já não consiga fazer de imediato, assim que a gente terminar a aula, mas, como eu sempre falo, tente fazer, tente entender. Não se preocupe em ser perfeito. O importante é você ter contato com os organogramas, com as estruturas organizacionais, ler esses organogramas, tentar entender. De boa, você não vai entender tudo de uma vez, mas você vai começar a observar o porquê do organograma. Como que o organograma é uma ferramenta essencial para que as empresas funcionem de uma forma mais ordenada.
Porque às vezes, no dia a dia, a gente fala, gente, mas como que, né, as empresas conseguem, né, se organizar de tal forma? Porque existem ferramentas. Existem ferramentas. E se você trabalha numa empresa, ou quem sabe amanhã você vai ter, né, a sua empresa, é legal conhecer as ferramentas, é legal conhecer como que as empresas podem se organizar. Até mesmo porque isso te traz um diferencial como profissional. Você vai, na medida que se aprofunda no conhecimento das ferramentas administrativas e organizacionais, né, isso pode fazer você se destacar dentro de uma empresa. Eu falo muitas vezes para os alunos que a sorte, na realidade, é quando existe o momento e o preparo. Olha que legal. Você está se preparando. Você está tendo aí acesso, né, ao conhecimento. Um belo dia, lá na empresa, pode acontecer, né, um bate-papo entre colegas, né, o teu líder ou a tua líder te chamar para um bate-papo, e às vezes nesse bate-papo você pode encaixar algum elemento que você aprendeu durante as aulas. Você pode dar uma opinião, né, mais segura, você pode sugerir algo, né, mais profissional, e você consegue fazer isso por quê? Porque você estudou, porque você teve acesso ao conhecimento e porque você tentou, né, fazer aí, né, a atividade para consolidar o teu conhecimento. Então, tarefas para casa. Tá? Esse assunto ele é um pouco mais pesado, ok? Mas não é difícil. Ele pode parecer complexo numa primeira vez que a gente tem acesso a esse conteúdo, mas a lição de casa é você pesquisar as imagens que eu pedi para você durante aqui o nosso encontro, né, e buscar fazer a atividade proposta. Daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo na próxima aula, né? E ó, siga firme, porque na medida que você segue firme, persiste, você constrói um futuro melhor. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!